Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Boa noite, amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Voltamos ao contato com vocês para darmos prosseguimento ao estudo semanal que nós fazemos sobre as epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. Desde o início deste ano, nós temos analisado as epístolas registradas por Paulo, porque elas têm um papel histórico da mais alta significação para o cristianismo de uma forma geral, e para nós espíritas, nós valorizamos a aplicação, o sentido moral daqueles textos, trazendo-os, obviamente, ao contexto da nossa atualidade. Essa é uma orientação, inclusive, que Kardec seguiu na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, explicitando que o objetivo do Evangelho de Jesus não seria analisar polêmicas, mas seria analisar a aplicação, o objetivo moral dos seus ensinos. E é isso que nós valorizamos nas epístolas de Paulo. Então, esses textos que são históricos, registrados por Paulo há quase 2000 anos, vamos assim dizer, mas que foram os primeiros textos completos, divulgados no ambiente dos seguidores de Jesus daquela época, antecedendo os próprios 4 evangelhos. Vejam, na reunião televisiva da semana anterior, nós iniciamos o estudo da Epístola aos Romanos. Essa epístola é muito importante, ela é um marco histórico, vamos assim dizer, nos textos do cristianismo de uma forma geral, como nós destacamos no programa anterior. Mas, naquele programa, nós falamos até de um sentido assim mais político, porque Paulo estava se dirigindo a seguidores de Jesus localizados na capital do Império Romano. E ele foi muito prudente, foi muito sensato nas suas colocações. É isso que nós exaltamos naquele programa da semana passada. Hoje nós vamos dar prosseguimento, lembrando que essa epístola Paulo a escreveu na faixa de tempo do ano 55 a 57 da nossa era, quando ele se encontrava em Corinto e ele planejava ir até a capital do Império e até escreveu essa carta, preparando essa visita. Mas acontece que de Corinto, onde ele se encontrava, ele foi instado a voltar a Jerusalém. Então essa viagem foi atrasada, e em consequência de todos os episódios, da prisão dele, do julgamento, dele apelar a César e se dirigir a Roma, ele apenas chegou em Roma como um cidadão romano detido no ano 60 da nossa era. Então a viagem que atrasou no mínimo 3 anos, em torno de 4 anos, essa viagem foi atrasada. E Paulo chega nessa condição excepcional. Ele estava detido, mas como cidadão romano ele tinha direito à chamada custódia libera, Então ele tinha que pernoitar num local conhecido, ser vistoriado, acompanhado por um soldado romano e com liberdade de andar num determinado perímetro da cidade de Roma. Ou seja, ele tinha uma margem de liberdade grande. E é nessas condições que durante o dia ele visitava lideranças, seguidores de Jesus e dando todo o apoio a eles. Então foi um trabalho que durante 2 anos, ele aguardando o julgamento por Nero, o imperador, que ele fez esse trabalho de apoio aos romanos. Então isso é realmente bastante significativo. Mas vejam que naquele momento em que ele escreveu, anunciando que ele pretendia ir a Roma, como nós comentamos já na reunião anterior, transmitida pela Rádio Brasil Espírita, hoje nós vamos focalizar os aspectos morais, os aspectos de sentido assim bem geral que emanam desse texto de Paulo. Então, por exemplo, ele escreveu nessa carta
o seguinte: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, e assim, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Veja o desejo, né, que ele tinha de ir a Roma e de falar de um dom espiritual. Isso ele deixou claro, né, na Epístola aos Coríntios, conforme nós já comentamos em reunião anterior. Nessas condições, é importante que nós focalizemos também que esse aspecto de Paulo, né, de estar preparando a visita e anunciando o que ele faria, ele também escreveu no capítulo 9 dessa epístola aos Romanos, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, por aqueles, obviamente, que não seguem ou se revoltam, né, a esse novo caminho. Então, em diversos pontos da carta, ele lembra a sua ideia, né, aos destinatários, que ele estava extravasando o ensino de Jesus sem limites, sem separação, sem discriminação de povos, a todas as criaturas. Por isso é que ele é chamado o apóstolo dos gentios. E também ele anotou: porque não me envergonho do evangelho do Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Veja que interessante, ele não está circunscrevendo o ensino e a possibilidade de regozijo, a possibilidade de aprimoramento, apenas aqueles que eram tradicionalmente considerados escolhidos, né, no mundo judaico. Não, ele está estendendo essa possibilidade, esse manto de proteção e de oportunidade a todas as criaturas. Então essa posição do ex-doutor da lei é muito importante e, obviamente, é algo, né, que caía bem na capital do Império Romano, né, que era, vamos assim dizer, o mundo dos pagãos ou de seguidores de diversas seitas religiosas oriundas das províncias, né, que foram conquistadas pelos romanos. E assim, Paulo passa a dar orientações, a dar recomendações aos seguidores de Jesus localizados ali na capital do Império, mas com bastante prudência, com bastante cuidado, mas, veja, sendo fraterno, abrindo, não circunscrevendo, não fazendo nenhuma forma de discriminação. Mas ele não deixa claro também que Deus que ele defende é aquele Deus único que ele aprendeu no judaísmo, mas com Jesus ele teve uma visão ampliada, teve uma visão mais abrangente para entender a justiça divina, a misericórdia. É por isso que João escreveu: Deus é amor. Então vejam, ele anota nessa epístola, no capítulo 15, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, por palavra e por obra. Olha que interessante. Ele está mostrando a experiência de vida dele, está anunciando isso nessa epístola. E nessa experiência de vida, e que foi muito rica dele, porque ele aprendeu a superar situações, contextos, dificuldades de toda forma, né? E ele disse o seguinte: ele não vai falar de nada que o Cristo não tenha feito por intermédio dele, ou seja, ele se esforçava para colocar em prática os ensinos de Jesus. Não violência, não vingança, não discriminação e extensão do amor a todas as criaturas. Essa era uma tônica de todas as ações de Paulo, o apóstolo. E é por isso que ele fala
que era essa a questão que poderia fazer obedientes os gentios, por palavra e por obras, porque essa tecla Paulo sempre assinalava, por palavra e por obras. Então não era apenas aquela fé de aparência, né, de compromisso formal, de ritualismo, mas era a fé e ação, a fé por obras. A palavra e a fé teriam que ser coerentes com as ações. Essa era a tônica, né, de todos os ensinamentos de Paulo nas suas viagens. Nessas condições, ele dá várias orientações, antecipando, né, aos romanos nessa viagem que ele pretendia fazer, que nós já falamos que ela foi adiada, e que ela só se concretizou tempos depois naquela situação dele especial, né, dele detido, né, como um cidadão romano. Então vejam, ele anota aos amigos que estavam lá em Roma e que ele pretendia visitá-los: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Aqui ele separa, vejam, a fé real, de convicção, de ação, de execução, e a fé de fachada, de seguir inclusive a lei, entre aspas, como um conjunto de normas ritualísticas, cerimoniais, de formalismo, né? E que aí é que eles consideravam, entendiam como justiça. E Paulo tinha uma visão completamente diferente da justiça, que seria o respeito ao próximo como a si mesmo. Então, e quando ele fala na pedra de tropeço, aqui nós temos que lembrar que a pedra tem um significado simbólico muito importante, né, no mundo judaico, em toda a história da civilização, inclusive nas construções, né, que as demarcações eram feitas por pedras e pela esquina, pela dobra, né, das paredes, etc., que eram as referências. E pedra de tropeço é aquela pedra que não foi colocada de uma forma adequada. Então ele prossegue: digo, pois, porventura tropeçaram? Para que caísse? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar algum deles. Vejo, portanto, que Paulo faz referência, né, a essa pedra de tropeço, essa pedra de dificuldade, em que as pessoas podem cair, né, ou se enganar por uma falsa localização, né, no sentido vasto da pedra, como pedra de esquina, pedra de orientação ou pedra de tropeço. Então é importante que Paulo deixa claro nessa epístola aos Romanos o valor das ações, o valor da fé, e trata da questão da fé num sentido amplo, né? Mas concretizado com obras. Então, e não apenas aquela fé que simboliza ritualismo, formalismo, ou aquele hábito religioso do passado, né? Como estava assentado lá no Antigo Testamento. Então, é muito diferente a posição de Paulo, né? Contradizendo o legalismo do passado. E é nessas condições, então, que essa epístola de Paulo aos Romanos, e que nós comentamos em 2 reuniões, na primeira parte falamos da prudência dele em se dirigir, né,
ao povo da capital do Império. E agora, nesse segundo programa, nós falamos da importância do sentido moral, né? E aqui ele dá recomendações. Por exemplo, nesse capítulo 14, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. E, em seguida, nós colocamos também um outro capítulo e versículo que tem muita relação. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se nós juntarmos as duas coisas, duas observações escritas de Paulo, para que façamos a edificação de uns para com os outros, não é? E lembramos daquilo que serve realmente para a paz de todos, e não nos deixamos vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, é na realidade a prática da lei áurea ensinada por Jesus, do respeito ao próximo como a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. É nessas condições, então, que essa epístola de Paulo aos Romanos, ele traz realmente fatos novos, né? Diferente daquele segregacionismo, exclusivismo de povo escolhido, típico, né, daquela tradição judaica, e agora ele mostra um Deus sem discriminação. É lógico que sem discriminação, inclusive para os romanos, mas mostrando, né, um sentido diferente para a aplicação de uma lei de relacionamento entre as pessoas e que seja condizente com os ensinos de Jesus. Então essa grande novidade é que Paulo traz também nessas recomendações presentes na epístola de Paulo aos Romanos. Podemos, portanto, aqui alinhavar com comentários feitos pelo Espírito Emmanuel, né? Pela psicografia de Chico Xavier, onde, entre outras, ele diz no livro Vinha de Luz, né? Comentários sobre a epístola aos Romanos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem, anota Emmanuel. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as boas obras com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo. É também o mesmo espírito, né, orientador de Chico Xavier, Emmanuel, que no livro chamado Fonte Viva, que reúne vários comentários de versículos do Novo Testamento, Emmanuel observa: usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem em toda a parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas, que prosseguem correndo com brandura e humildade para benefício de todos. Emmanuel é realmente muito preciso, muito claro, né, nessas suas recomendações a todos nós. No livro Palavras de Vida Eterna, também psicografia de Chico, Emmanuel anota relacionado com a epístola aos Romanos. Podemos, pois, muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Em outra parte, anota Emmanuel: não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna, não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite, é preciso acender uma luz. Emmanuel, então, ele traz comparações muito sugestivas, né, muito esclarecedoras
para que aprofundemos nas palavras registradas por Paulo, o apóstolo, nessa epístola dedicada, dirigida aos romanos. Para concluir, no livro Ceifa de Luz, também o mesmo Espírito Emmanuel, ele faz comentários trazendo para os nossos dias. Anota ele: ante as questões do cotidiano, da vivência do cotidiano, se consegues manter a fé em Deus e na imortalidade da alma, acima de todos os obstáculos em que se nos apuram as faculdades no campo da vida, pensa compadecidamente nos irmãos alterados em matéria de fé. Então, é uma recomendação, né, que Emmanuel nos traz sobre a prudência, sobre os cuidados, né, para evitarmos os ímpetos e mantermos o esforço pelo melhor relacionamento, que é a aplicação do respeito ao próximo como a si mesmo. Nessas condições, essa epístola de Paulo, dedicada aos romanos, ela nos concita sempre a nos fortalecer a fé, mas uma fé sem ódio, uma fé sem formalismo, uma fé voltada ao alto, né? E não nos esqueçamos também que o alto deposita fé e esperança no homem e na humanidade em geral. Dessa maneira, há uma frase de Paulo que resume tudo no final desse comentário nosso sobre a Epístola aos Romanos. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que ele também sejamos glorificados. Veja que beleza. Nós somos filhos de Deus, logo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus, um irmão maior, um irmão puro e perfeito. E é nessas condições, então, que aumenta, né, com esse esclarecimento, com essas observações feitas por Paulo aos romanos, a nossa responsabilidade, mas nos coloca num momento de igualdade, de oportunidade, através da fieira dos processos educativos das reencarnações. E isso era importante, inclusive, dizer para o povo romano, que não há um povo escolhido. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros de Jesus. Vejam, portanto, que oportunidade, que beleza, né, que brota dessa epístola de Paulo aos romanos. Sobre isso, Emmanuel escreve, inclusive, uma mensagem muito interessante, intitulada Herdeiros, no livro Vinha de Luz. E nessa mensagem, ele chama a atenção, né, dessa colocação, desse imperativo, dessa possibilidade que nós temos que aproveitar sem desperdício e buscarmos, acima de tudo, para que, na inspiração com alto, com Deus, sejamos tutores de nós mesmos. Assim, meus irmãos, hoje nós concluímos esse estudo sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, né? E que ela, sem dúvida nenhuma, ela tem essa frase marcante, que nós somos herdeiros de Deus. Convidamos a todos vocês para estarem conosco na próxima quarta-feira, onde nós estaremos analisando mais uma carta da série Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo. Uma boa noite e até lá.